Olá, eu sou a Raquel, eu sou estudante de pedagogia, eu sou estagiária aqui no Colégio Pectros e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre imaginação. Mas antes de começar o assunto da imaginação, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da infância. E para isso, eu trouxe um pensamento de Jean Piaget. Só para contextualizar, Jean Piaget foi um biólogo e psicólogo suíço e as suas contribuições foram importantes tanto no campo da psicologia como no campo da pedagogia. Eu posso destacar que ele estudou como que ocorre o desenvolvimento infantil. Então o pensamento dele é o seguinte: o menino é o pai do homem. Mas o que significa eu dizer que o menino é o pai do homem? Significa que o adulto que eu sou hoje é influência da criança que eu fui no passado. Então a gente traz dentro de nós as histórias, as experiências, o desenvolvimento que a gente passou desde quando a gente era apenas criança. E pensando em uma visão construtivista, a gente pode dizer que cada etapa da nossa vida nos prepara para a etapa seguinte. Eu posso ilustrar isso imaginando que nós somos um prédio em construção. E cada etapa do nosso desenvolvimento é o andar desse prédio. Visto isso, a gente já percebe a importância da infância, porque ela é o primeiro andar dessa construção. Então, ela precisa ser de qualidade, porque é acima dela que estarão todas as outras etapas. Então, visto a importância da infância, eu quero desafiar para que nós, educadores, pais, tios, avós, enfim, nós que lidamos com as crianças, a gente pode pensar de forma mais intencional para contribuir com o desenvolvimento integral da criança, que seria o desenvolvimento em todos os aspectos da vida. Então eu trouxe a imaginação como parte desse desenvolvimento. Mas afinal, o que é imaginação? Eu vou falar uma definição de dicionário. Imaginação é a faculdade de criar mediante combinação de ideias. Ou seja, a imaginação é um processo mental em que eu resgato memórias e recrio-as. Então nós percebemos que a imaginação ela é um processo também ligado com a criatividade. E imaginar faz parte da vida do ser humano, nós imaginamos o tempo todo. E essa capacidade de imaginar, segundo Jean Piaget, se inicia ali com os 2 anos de idade, que é onde a criança adquire essa capacidade de pensar em objetos e em pessoas que não estão no ambiente dela. E a partir daí esse processo se estende ao longo de toda a vida. Mas a pergunta importante: quando a criança está imaginando, ela está aprendendo alguma coisa? Com certeza. Eu vou falar aqui de 3 momentos em que a criança imagina e ela está aprendendo alguma coisa. O primeiro momento é por meio da brincadeira. Então, a partir daquilo que a criança conhece do mundo, ela cria um contexto para sua brincadeira. Então, quando a criança imagina que ela é o herói, que ela é o vilão, que ela é a princesa, ou até mesmo quando a criança recria um papel da vida real. Então, ela imagina que ela é o pai, que ela é a mãe, que ela é o médico, que ela é o professor. E esse momento é importante porque a criança ela está testando e aprendendo formas de ser, formas de agir e formas de se relacionar com o mundo e com as pessoas à sua volta. Um outro momento em que a criança imagina é por meio da leitura e da contação de história. Então, seja uma história contada por um adulto, em que a criança vai ouvindo e vai imaginando como são os personagens, como que é o cenário, ou seja até mesmo uma criança que não sabe ler, mas ela pega um livro e vai folheando e ao ver as imagens daquilo que ela conhece ou daquilo que se assemelha a alguma coisa que ela já viu, ela vai criando uma narrativa para aquela história. Isso é importante porque a criança já está se inserindo no mundo letrado. Porque a gente percebe que a criança ela não espera ser alfabetizada para ter esse contato com as letras, para conhecer os sons das letras. Então esse momento é importante para a criança já se inserir nesse mundo. Um outro momento no qual a criança imagina é por meio do desenho. Então, quando a criança ela faz um desenho, ela não se limita a apenas reproduzir o mundo como ela vê. Não, aí ela expressa suas emoções, seus sentimentos, coloca suas preferências. Então, é comum, por exemplo, a gente ver uma criança que quer pintar tudo da mesma cor. Então,
é tudo de rosa. A árvore é rosa, o gato é rosa, o macaco é rosa, enfim, tudo rosa. E isso é normal, porque a criança, ela está imaginando o mundo de acordo com aquilo que ela mais gosta, que no caso é a cor rosa. Então, até aqui, a gente já percebe o quanto a imaginação está presente na vida da criança. E eu acho muito legal que a gente pode atrelar a imaginação com a curiosidade humana. Se não fosse a imaginação e a curiosidade humana, por exemplo, até a ciência não seria do jeito que a gente conhece hoje. A gente pode pensar de uma forma simples, imaginar que um dia alguém olhou para o céu, curioso, pensando de onde vem essa água que cai do céu, para onde ela vai quando cai na terra. E essa pessoa questionou isso, mas ela não se limitou a apenas questionar. Ela também criou hipóteses, ela imaginou o porquê daquilo, até que com o tempo a ciência viesse com a resposta, para que hoje a gente conhecesse o processo de formação da chuva. E a criança tem muito isso, a criança, a gente pode dizer que ela é um filósofo, que ela é um cientista. Filósofo por quê? Porque a criança ela questiona o mundo à sua volta, perguntando o porquê de tudo, por que o céu é dessa cor, por que acontece isso, por que acontece aquilo. A criança está o tempo todo questionando e muitas vezes ela não se limita a apenas se questionar, ela tenta buscar uma resposta para aquilo a partir daquilo que ela conhece. Então a gente vê o pensamento científico na criança também. E como a criança tem isso de tão bonito, a gente precisa valorizar os questionamentos, valorizar a imaginação, para que a criança cresça e saiba que ela pode sim questionar, que ela pode sim imaginar. Porque se a gente cortar isso na infância, pode ser que a criança vá perdendo isso aos poucos. Então é legal a gente incentivar isso na criança para que ela cresça um adulto criativo, um adulto com a mente investigativa, né? Para que a criança de hoje seja o adulto criativo de amanhã. Então, como a gente já percebeu a importância da imaginação, eu quero deixar aqui algumas dicas práticas para a gente aflorar a imaginação das crianças. A primeira dica é permitir que a criança tenha acesso a livros, mesmo aquela criança que ainda não sabe ler, porque os livros dão asas à imaginação. A minha segunda dica é que a criança tenha contato com a natureza, porque a natureza é rica em formas, em cores, em texturas, e quanto mais a criança conhecer do mundo, mais repertório imaginativo ela vai ter. A segunda dica é proporcionar um brincar livre para a criança, mas esse brincar livre seria com brinquedos não estruturados. Mas o que é um brinquedo não estruturado? Bom, primeiro, brinquedo estruturado é tudo aquilo que foi fabricado para ser brinquedo. Então, é uma boneca, uma bola, porque eu olho para aquilo e eu já sei que é um brinquedo. E brinquedo não estruturado é qualquer coisa que na mão de uma criança viria um brinquedo. Então, quando a criança pega uma caneta e faz de avião, ou quando ela pega uma panela e faz de chapéu, ela está fazendo daquele objeto um brinquedo. Então, a gente chama de brinquedo não estruturado. E é importante que a criança tenha esses momentos, que ela não tenha a todo tempo somente brinquedos prontos, somente brinquedos tecnológicos. É importante que ela tenha acesso a materiais recicláveis, a objetos diversos, para que ela consiga criar. Uma outra coisa muito legal é falar com a criança por meio de comparação. Eu posso dizer para ela, por exemplo, agora vamos andar em passos de tartaruga. Além de eu fazer ela obedecer um comando meu, que seria para não correr, para andar mais devagar, a criança ela vai parar e vai pensar, tartaruga? Ah, eu já vi uma tartaruga, como que ela era? Como que ela andava? Então, a gente vai estar estimulando que a criança resgate aquela memória e se imagine naquele papel. Então, isso é muito legal. Bom, pessoal, é isso que eu trouxe de dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai estar olhando e gravando um novo vídeo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!